Senador João Capiberibe, autor do requerimento, propositor desta belíssima sessão, deste colóquio que homenageia as vítimas do mais cruel golpe de Estado ocorrido no continente latino-americano e que homenageia em especial a figura lendária para todos nós de Salvador Allende. O cumprimento como o único dentre nós senadores que esteve presente e viveu a belíssima experiência do governo de Allende, a belíssima experiência daqueles anos na República Popular do Chile. Quero cumprimentar também Sua Excelência, o embaixador da República do Chile, Sua Excelência, o senhor Fernando Smith, e cumprimento também o senhor Vicente Faleiros, pelo emocionado depoimento, pela experiência que viveu no Chile, declamando aquele que é, para nós, uma poesia, é um discurso que se tornou poesia para a vossa geração e para a nossa geração de militantes políticos que seguiu a vossa geração, que é o discurso de Salvador Allende, o último discurso de Allende, pronunciado no calor dos acontecimentos no La Moneda, no Palácio La Moneda, no Chile. Quero cumprimentar também o caríssimo professor do Centro de Pesquisas e Pós-Graduação sobre as Américas da Universidade de Brasília, o professor Jacques Novion, que me parece da minha geração, tem a minha idade, e tal qual eu, não viveu estes acontecimentos, mas tal qual eu, é apaixonado por esses acontecimentos. Se diz que nostalgia é a saudade daquilo que não se viveu. Então, Jacques, nós temos nostalgia de não ter vivido isso, mas temos nostalgia de ter paixão pelo que lá aconteceu, pela experiência da Unidade Popular, pela experiência do governo de Allende, pela resistência de Faleiros, João Capiberibe, Janete Capiberibe, que a cumprimento, e tantos outros. E a cumprimentar Janete Capiberibe, quero aqui fazer os atos de coragem de Janete, não ficam somente em 73 no Chile e na resistência ao lado do marido aqui. Essa semana, Janete teve mais um ato de muita valentia e coragem. Muitos parlamentares da nossa Amazônia querem estar na Comissão da Amazônia. Janete fez o seguinte, renunciou à Comissão da Amazônia. Renunciou porque a ela cabia relatar um projeto sobre as terras indígenas. E na Comissão da Amazônia queriam impor a ela um relatório contra os povos indígenas. Como a Janete nada se impõe, né, Capi? Você a conhece melhor do que eu. Ela resolveu, não podendo relatar esse projeto contra os povos indígenas, porque vai contra a história dela, ela renunciou a estar na Comissão da Amazônia. E isso honra a uma Câmara dos Deputados que, lamentavelmente, há 2 semanas atrás, não esteve à altura de sua honra quando manteve nos seus quadros um presidiário como deputado. Vale a pena ter na Câmara dos Deputados alguém como a Janete. Vale a pena dizer que tem representantes do povo brasileiro como a Janete, que toma atitudes como esta, que diz que, de que lado estar claramente. É ao lado dos povos indígenas e não ao lado, e diz que os povos indígenas são claramente aquelas populações originárias que honram esse país. São as populações originárias que estão aqui muito antes dos portugueses aqui, para cá virem, e que essas populações devem ter os seus direitos defendidos, e que uma comissão, não é, Janete, da Amazônia, não pode vilipendiar o direito dos povos indígenas. É assim que faço questão de lhe cumprimentar, Janete. Eu queria, ao falar aqui da experiência, professor Jacques, como eu já lhe cumprimentei, e aqui eu quero cumprimentar todas as delegações de países estrangeiros, e aqui vejo, dentre as delegações de países estrangeiros, a presença de Manuel, da nossa querida República Bolivariana da Venezuela. Eu quero cumprimentar em especial
por estar ocorrendo na República Bolivariana da Venezuela uma experiência que muito se assemelha com a experiência que Allende inspirou a todos nós. Embaixador Fernando, nós temos com o Chile, em primeiro lugar, uma relação de agradecimento. O Chile acolheu a todos nós, acolheu os brasileiros, quando uma cruenta ditadura se instalava aqui. Foi para lá, para o Chile, que os nossos exilados iam e lá eram recebidos. Era para lá, para o Chile, e com certeza Capi e o professor Vicente devem lembrar que era para lá, para o Chile, que os exilados eram recebidos no aeroporto, de braços abertos pelo povo chileno, e muitas vezes com faixas, bem-vindo às vítimas da cruel ditadura que se instala no Brasil. Foi para lá, para o Chile, que foram recebidos de braços abertos a maioria dos nossos exilados. Era a parada obrigatória, Santiago, de todos os nossos que daqui do Brasil saíam banidos pela ditadura militar que aqui se instalava. Então, embaixador, é de nós, brasileiros, de todas as gerações, da geração que nos antecede, da minha geração e das gerações que virão, um sentimento de reconhecimento, de gratidão para o povo chileno, para o então governo de Salvador Allende, que acolhia todos os brasileiros com carinho e de braços abertos, e que dava e que entregava para todos, não só brasileiros, latino-americanos, a esperança de que era possível a reconstrução da democracia no continente. Mas também, dialeticamente, embaixador, é de nós brasileiros também o pedido de desculpas, porque, lamentavelmente, foi da parte da nossa ditadura militar brasileira, a primeira de todas as ditaduras do continente, a reconhecer o mais cruel golpe de Estado, a mais cruel de todas as ditaduras que se instalou nesse continente. Mais cruel e mais dramática de todas. As contas não oficiais de mortes ocorridas no dia do golpe supera o número de 1.000. Ao longo dos anos da ditadura militar, foram mais de 3.200 mortos. Foram mais de 38.000 pessoas, segundo números não oficiais, que sofreram e padeceram de torturas. Um governo tão cruel e lamentavelmente, a cruel ditadura brasileira, dirigida pelo cruel e sanguinário Emílio Garrastazu Médici, não teve vergonha de 2 dias depois ao golpe, o encarregado de negócios designado pela ditadura chilena, dizer aqui, em tom, abre aspas, emocionado, dizer, é certo dizer que o novo governo do Chile, o governo então de Pinochet, encontrará no Brasil um poderoso aliado. O pedido de desculpas vai por tudo que a ditadura brasileira de Emílio Garrastazu Médici fez. Nós enviamos espiões para conspirar contra o governo constitucional de Salvador Allende. Nós enviamos agentes para, junto com os militares golpistas, conspirar para derrubar o governo constitucional de Salvador Allende. Pior que isto, nós ajudamos a propaganda golpista em território nacional, em território brasileiro. E pior que isso, algo que envergonha a diplomacia brasileira e que deve servir também como mácula para a diplomacia chilena. As nossas diplomacias se atuaram conjuntamente na Operação Condor, como já foi dito aqui anteriormente. As nossas diplomacias atuaram conjuntamente na troca de exilados políticos, atuaram para torturar, para matar e atuaram contra cidadãos livres, cidadãos que lutavam pela liberdade, fosse no Brasil, fosse no Chile. Embaixador, nós temos que reconhecer e pedir desculpas pelo papel que o Brasil teve em relação ao Chile, pelo papel de ser cúmplice do mais cruel golpe de Estado que se teve nesse continente, pelo papel de ter, mais do que estar ao lado de uma cruel ditadura, de ter também tirado algo do que tem de mais belo
na construção humana. Não existe nada de mais belo na construção humana do que a arte. Não existe nada de mais belo na construção humana do que a poesia. E talvez o Chile tenha emprestado para nós alguns dos mais belos poetas da humanidade. Pablo Neruda, Víctor Jara, dentre outros. E nós contribuímos para a morte de Pablo Neruda, que acaba morrendo dias após o golpe militar chileno. E nós, ao sermos cúmplices do golpe contra o governo constitucional, democrático e popular de Salvador Allende, participamos também das mãos que torturaram e mataram a beleza da poesia e da música de Víctor Jara, um dos maiores poetas, compositores e cantores do continente latino-americano. Por isso, essa sessão é também um encontro e um momento para pedirmos desculpas dos erros que cometemos. É também para refletir. Há pelo menos 20 anos, nós transitamos o fim das ditaduras, dos estados de exceção no continente latino-americano e o restabelecimento de Estado democrático de direito. É um momento também de refletir e de restaurar a memória histórica, restaurar a verdade do que aconteceu, para que não só as nossas gerações, professor Jacques, mas as gerações que virão, não permitam que momentos como estes aconteçam. Recuperar a memória histórica não é somente pela história. E ser pela história não pode ser somente pela história. Porque a história, mantendo a história mantida viva, é a principal cláusula de contenção para impedir que fascismos, autoritarismos e crimes voltem a ocorrer. Mas, além disso, é para que seja recuperada a justiça. Recuperar o que ocorreu é também apurar que os crimes cometidos e o que foi acontecido, seja no Chile, seja na Argentina, seja no Uruguai, seja na Bolívia, seja no Brasil, foram crimes contra a humanidade. Não tem ordenamento jurídico, seja no Brasil, seja na Argentina, seja no Uruguai, seja no Chile, seja em qualquer lugar no mundo, que permita a possibilidade da tortura. Não existe admissibilidade em nenhuma ordem jurídica da evolução humana na Terra da tortura. E por isso que a tortura, em qualquer tempo, não pode ser aceito como um crime prescritível. E por isso que a tortura, em qualquer tempo que ocorreu, deve ser apurado e o responsável pela tortura deve ser punido. Por isso que não é tarde visitar porões do Oicode. Por isso que não é tarde apurar quem torturou e matou em Oicode. E por isso que não é tarde pedir a punição para quem matou e torturou durante a ditadura em porões do Oicode. Seja no Brasil, seja na Argentina, seja no Chile, seja onde for. O Chile, meu caríssimo senador Capiberibe, e falo para concluir, inspirou a todos nós. Já foi dito e eu queria relembrar aqui, Allende, no seu último discurso, diz vários trechos, deixa ensinamentos para nós continuarmos acreditando. E vários desses trechos do seu último discurso, eles nos ensinam como continuar acreditando e como continuar caminhando. Aqui já foi dito. Continuarão outros homens abrirão grandes alamedas, por onde passará o homem livre para construir uma sociedade melhor. Mas, do discurso de Allende, muito aqui foi dito. Então, quero lembrar a poesia da Unidade Popular, que levou à vitória dessa bela aliança progressista e que punhou, com muita disposição, um cântico de liberdade no continente latino-americano. O cântico desse poeta, que citei para vocês, que foi morto pela ditadura. O cântico de Víctor Jara. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miséria saberemos vencer. Campesinos, soldados mineiros,
la mujer de la patria también. Estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir. Todos juntos haremos la história a cumprir, a cumprir, a cumprir. Todos juntos façamos a história a cumprir, a cumprir, a cumprir. A Capi, a Janete, obrigado por ter trazido para nós, para a nossa geração, os préstimos de uma história que inspira a nossa geração e que inspirará gerações que virão.